Boa tarde. Vamos voltar agora, fechar nosso dia de conteúdo sobre APIs, negócio, transformação digital. É um prazer agora a gente voltar para a plenária, para as últimas duas discussões. Esse próximo painel agora é um painel bastante especial, né? A gente fez questão de trazer empresas, alguns clientes e amigos agora para o painel. São empresas que não só a Sensidia tem orgulho de ser parceiro, mas a gente tem orgulho de ter empresas como essas no Brasil, né? E a gente deu o tema de API no mundo dos unicórnios, né? O que são os unicórnios? Tem toda uma questão de valuation, de $1 bilhão, etc. Mas, principalmente, o mais legal é que são empresas de tecnologia, super inovadoras, raras, que todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca pegou, né? Ninguém conhece. Existe, lá no Vale do Silício. Esse é um conceito que já se dissolveu, né, em diferentes culturas, mas, de acordo com alguns conceitos, só nascem 4 empresas unicórnio por ano no mundo. Então, a gente tem uma oportunidade gigante de ter 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 empresas aqui no Brasil. E é um prazer gigante para a gente poder trazer eles aqui e falar, cara, o que a API tem a ver com isso? O que tecnologia tem a ver com isso? Bom, para começar, eu queria chamar o primeiro unicórnio. Cadê o primeiro unicórnio? Ah, chegou o primeiro unicórnio. Quem é meu ajudante? Fica aqui. Me ajuda a receber os nossos outros unicórnios. Pessoal, que realmente é um prazer gigante. Então, unicórnios são raros, são valiosos, são rápidos. Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém nunca tocou. Eu acabei de conhecer meu primeiro unicórnio aqui. Muito nacional. Gaúcho. Não é piada, não. Pois bem. Gente, uma honra chamar o palco. André Petanucci, Netshoes, por favor. Queria chamar Diego, PagSeguro, por favor. E Marcelo Toledo, CTO do Nubank. Chega aí. Tá bom. Precisar de um valuation novo aqui, você, por favor, venha até nós. Pessoal, seguinte, o que a gente planejou? Obviamente é um bate-papo, mas a gente vai ter um minutinho para Toledo, Diego e André falarem um pouquinho sobre a empresa, embora sejam 3 empresas que todo mundo conhece, e para poder dar um pouquinho de pano de fundo para depois a gente abrir para perguntas. Oportunidade rara falar com esses craques aqui. PT, você pode começar para a gente? Não, desculpa. Eu acho que está na ordem do Diego do PagSeguro. Só passar, eu acho que esse microfone vai estar funcionando. Isso. Testando. Alô? Opa, como é que eu volto? Bem, o PagSeguro é uma empresa com missão bem simples e clara. E eu estava comentando agora, conversando com o Toledo e o pessoal, que o time ele vestiu bem essa camisa, entendeu a missão. A gente tenta simplificar a vida das pessoas oferecendo serviços disruptivos no mundo financeiro. Um pouco da história do PagSeguro, né? A gente vem aí de longa data. A gente começou lá em 2006, no mercado digital.
Fomos crescendo aos poucos, ainda assim no mercado digital, com várias APIs. E a gente começou a botar o pé no mundo físico aproximadamente em 2013, primeiro lançamento. Sempre evoluindo, a gente começou a experimentar um pouco ali o mercado mobile, com aplicativos, mobile para pagamento e assim por diante. E lá em 2015, mais ou menos, a gente lançou a primeira moderninha, aquela maquininha preta ali, né? Bem, o time lá não para, a gente lançou cartão de crédito, a gente lançou maquininhas mais elaboradas, a gente lançou a moderninha Pro em 2016, em 2017 a gente lançou versões novas da moderninha Pro. E teve o IPO agora, no começo de 2018, janeiro, dia 24. E, bem, a gente tem muitos planos pela frente aí, né? Essa questão de uso de API, eu acho que está no centro de muitos desses planos. Trouxe essa foto do time. É difícil capturar todo mundo, capturar a emoção. Esse foi um evento interno que a gente tem lá, toda primeira sexta-feira do mês. A gente chama os diretores, faz um evento e o diretor ele presta contas para o time de desenvolvimento, para o time de negócio, para o pessoal que está em campo. É um evento bem bacana. É difícil pegar todo o time, mas essa foi a melhor foto que eu consegui. Eu acho que mostra um pouco da emoção aí da galera lá dando sangue para o dia a dia, tá? E uma história que a gente ouve muito lá dentro, né, que é uma das coisas que move o PagSeguro, às vezes até me emociona, fiz um blog esses dias no LinkedIn sobre isso, é que o PagSeguro ele é uma história de acesso e inovação. Quem já andou na rua aí, viu um vendedor ambulante lá, querendo vender o salgado dele ou qualquer coisa, água, com a moderninha pendurada no pescoço, aquele negócio amarelo grande, né? Aquele cara talvez não tinha a chance de ter uma conta bancária. E aí no PagSeguro ele consegue comprar a maquininha, consegue vender lá e sustentar a família dele. A gente teve um evento interno há alguns meses e foi uma moça que estava desempregada lá dar o depoimento dela, como é que foi a história antes e depois do PagSeguro. Depois vocês procuram no YouTube, eu tento passar o link por algum canal, que ela ganhou, ela ficou desempregada, né? E ela ganhou do professor dela da faculdade uma moderninha. E ela vendia lasanha. E agora ela tem 3 lojas de lasanha, que vende quentinha de lasanha espalhado por São Paulo. E ela deu depoimento, chorou, e os diretores choraram. Foi uma coisa bem interessante, ela foi bem emocionante. E o mercado está pela frente, em 2018 é um ano que promete. Depois a gente fez esse IPO, a gente é um dos unicórnios brasileiros, né? A gente abriu lá em quase 3 bilhões de dólares. Então, a gente tem um ano bem interessante pela frente. É isso. Obrigado. A gente deixa as perguntas para o final. Você segue para a gente, André, por favor. Boa tarde. Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Explicar rapidinho um pouco sobre o que é a Netshoes. A Netshoes é provavelmente, quer dizer, com certeza, o principal case de empreendedorismo do e-commerce nacional. Nasceu como uma loja física na Maria Antônia, ali perto da PUC. Alguns anos depois, decidiu focar 100% dos seus esforços em fazer uma operação 100% online. Então, hoje somos, na realidade, 3 marcas. Na realidade, somos 3 marcas próprias, né? A Netshoes com sporting goods, né? Então a gente vende artigos esportivos, a Zatini com moda e a Shoestock, que as mulheres da plateia devem conhecer, que uma marca que a gente comprou há 3 anos atrás e também faz parte do nosso portfólio, mas na realidade a gente tem mais de 30 operações online, além das nossas lojas, com clubes. Então a gente faz os sites dos produtos oficiais de Corinthians, São Paulo, Santos. Tem esse modelo com vários clubes aqui no Brasil, também na Argentina e no México. E também com marcas. Então a gente faz o site da Olímpicos, Puma. Juntando tudo, são 30 operações online, mais ou menos, em 3 países. Além da loja física, que a gente reabriu a loja física da Shoestock em Moema, aquela flagship famosa da Shoestock, e que tem sido as nossas principais, primeiras, né, experiências com Omnichannel, como é que a gente consegue entender o cliente no meio dessa experiência toda entre uma loja física e também a operação online. Então, aqui tem alguns números. Na realidade, a gente opera em 3 países, como eu comentei. A gente tem 5 centros de distribuições, então 3 aqui no Brasil,
um no México e na Argentina. Já somos mais de 2.500 colaboradores nesses 3 países. Fomos eleitos algumas vezes pelo Valor como empresas mais inovadoras do setor, em 2016, 2017. Isso culminou no ano passado com o nosso processo de IPO. Então, a gente abriu capital na Bolsa de Nova York, na NYSE. A primeira empresa brasileira a abrir capital exclusivamente nos Estados Unidos. E hoje a gente se apresenta como uma empresa, uma retail tech. Então, a gente é uma empresa de tecnologia focada no varejo. Então, o meu time de tecnologia hoje tem 300 pessoas. A gente fez uma transformação muito grande. A Sensid é parte disso também nesses 2 anos. A gente fez uma transformação muito grande tecnológica, reformamos um stack inteiro. A gente pode achar que, de primeira vista, que o e-commerce é sempre digital, que não tem seus problemas de tecnologia. A gente renovou muito a plataforma nos últimos 2 anos. Trouxemos um modelo de agilidade. Hoje a gente já está trabalhando no modelo de squads, de tribos. E hoje a gente se apresenta como uma empresa de tecnologia, onde tecnologia não é uma área de suporte, sim uma área core da empresa, protagonista no desenvolvimento dos negócios da empresa. Então, aqui tem um videozinho muito rápido que mostra um pouquinho da Netshoes que eu queria passar para vocês. Oi? Rola o vídeo aí. O unicórnio podia fazer uma dancinha pra gente, né? Stand-up, né? Parece que não rolou. Parece que não rolou. Sorry. Bom, mas era isso. Bom, Toledo, você fala um pouquinho aí da jornada da Nubank? Bom, Nubank acho que foi a primeira empresa que eu trabalhei que estava tudo certinho, que não tem tantas coisas que precisavam fazer. Nosso desafio é como crescer, né? Estou acostumado a trabalhar em empresas onde precisa fazer um movimento muito grande, trocar as coisas, fazer a famosa transformação digital que a gente fala. Por sinal, está na moda falar isso, né? E uma coisa eu descobri, depois de trabalhar quase 20 anos nesse mercado, e boa parte deles como CTO, é que só vai aparecer bucha para você pegar. É difícil ter alguém contratando com tudo bonitinho. Você vai ter que construir a Apple, mas ninguém vai te chamar para entrar na Apple quando ela for Apple, né? Então, esse foi um negócio que eu aprendi, mas o Nubank, então, é o primeiro lugar que eu estou trabalhando que as coisas tá tudo certinho. E, às vezes, as pessoas até desacreditam um pouco. Esses são os 3 fundadores, o Davi, o colombiano, o Ed, americano, e a Cris, brasileira, decidiram abrir o Nubank. E a história é mais ou menos a seguinte: o Davi trabalhava na Sequoia Capital. Para quem não conhece, a Sequoia Capital, ela representa aproximadamente 22% da Nasdaq. E o cenário é bem simples. Ele vem passar um tempo aqui no Brasil. A ideia era ele ficar uns 3 meses e a primeira coisa que ele queria era: cara, eu preciso ter dinheiro. Como é que eu vou viver aqui sem dinheiro? Então, vou abrir uma conta no banco. Ele abre a conta no banco? Não. Ele fica preso nessa porta aí. E ele passa uns 10 minutos tentando entender o que o segurança armado estava tentando falar para ele, tirar as coisas do bolso para poder entrar no banco. E isso para ele explodiu a cabeça dele, porque ele falou: cara, eu acabei de chegar no país, eu não sei falar português, eu só quero dar dinheiro para o banco. Por que eu não consigo entrar no banco e abrir uma conta? Depois de 10 minutos ele entra e ele descobre que o gerente está no almoço e que só o gerente pode falar com gringos. Regras, vai entender. Resumo da ópera: na hora que o cara chega, não dá para abrir porque é um formulário que é pelo telefone, aquelas coisas que a gente adora, né? E ele falou: cara, encontrei a ideia, não preciso nem mais procurar, é isso que a gente vai fazer. E aí ele começou a investigar mais e ele percebeu isso. Olha aqui, o Brasil tem uma das maiores taxas do mundo, isso é dado recente, era realidade há alguns anos atrás e persiste até hoje. Ele foi olhar em termos de qualidade e viu que tinha 3 grandes bancos no top 10. Então ele falou: caramba, cobramos muito caro e a qualidade não está tão boa assim. Beleza, vamos fundar essa empresa. Achou os sócios,
e definiu 4 pilares: tecnologia, design, data science and customer experience. Esses são os pilares que o Nubank foi criado, né? E imediatamente após isso, eles sentaram com esse documento aqui e desenharam num pedaço de papel. E o que a gente construiu aqui foram os valores da empresa, a nossa cultura. Porque é a coisa mais importante que a gente acredita que para construir uma empresa escalável a gente precisa disso. E o nosso BHAG, que é o Big, Hairy, Ambitious Goal, é ser a empresa de serviços financeiros mais influente do mundo. Esse é o nosso lema, é isso que a gente trabalha todos os dias, né? A gente começou aqui na Rua Califórnia, numa casa humilde. O Ed americano não tinha licença para trabalhar no Brasil, ele conseguiu, a gente deu entrada, ele conseguiu vir para cá e ele morava no andar de cima e o andar de baixo era nossa sala de trabalho. Esse é o time original e esse é mais ou menos o rumo que a gente tomou em termos de investimento, né? Voltando um pouco aqui, a gente recebeu o primeiro investimento, não está aparecendo aqui, o seed, de $2 milhões, e a gente conseguiu fazer um cartão de crédito funcionar, era isso que a gente precisava, e a gente foi numa maluquice atrás da outra de tentar botar isso no ar e conseguir mais clientes, se provar e etc. Né? Então foi meteórico. E o que a gente só escutava é, cara, você é gringo, você não entende nada de Brasil, banco aqui já tem dono e você não vai conseguir fazer um. O Nubank é impossível. E essas mensagens todas aqui são o que os clientes falam da gente. Então, hoje a gente tem 3 produtos. A gente tem o nosso cartão de crédito, que é totalmente mobile, a experiência. A gente lançou um programa de rewards na sequência. E hoje a gente tem também a nossa NuConta. E para resumir, que eu tenho mais 1 minuto, o que a gente tem na nossa arquitetura, né? E qual que é a nossa filosofia? O Nubank é uma empresa de tecnologia. Perhaps a gente faz serviços financeiros, mas a nossa cultura é que nós somos uma empresa de tecnologia e isso faz toda a diferença para a gente. Nossa stack é muito diferente, eu não conheço ninguém, pelo menos no Brasil ainda, que use a mesma stack que a gente, mas a gente decidiu utilizar a Clojure, que é uma linguagem funcional, um banco de dados imutável, se ninguém conhece isso, é um banco de dados atemporal, os dados não mudam, você só acumula fatos e você consegue voltar no tempo e entender a realidade daquele momento. Isso te ajuda a trabalhar com dados e ser muito bom em data science, né? A gente já nasceu com a cultura de microserviços, o Nubank são APIs, não existe nada no Nubank que não são APIs, a gente vive e respira isso. E, além disso, a gente tem a arquitetura de organização de código como hexagonal. Então, esse é um pouco da nossa arquitetura, e acho que aqui no bate-papo a gente vai conseguir falar melhor. Obrigado. Show de bola. Caros, eu tenho umas 2 questões aqui, a gente em seguida abre. Primeira coisa que é óbvia é que a gente está falando com um banco, que não é banco, uma empresa de payments, que não é payments, uma empresa de e-commerce, que não é empresa de e-commerce. Ou seja, são 3 empresas de tecnologia em segmentos, concorrendo com banco, concorrendo com empresa de pagamentos e concorrendo com e-commerce. Qual que é o peso de ser o executivo de tecnologia, numa empresa de tecnologia que concorre com empresas verticalizadas? Toledo, você começa? Sim. Antes, só fazer uma correção. O CTO chama Edward Weibel, ele é americano, eu sou diretor de engenharia. E me lembra aí, você quer saber sobre? Qual que é o peso de ser o cara da engenharia, da tecnologia, numa empresa? Você foi CTO de empresas, né, que não são de TI, mas que de outras verticais. Agora você está numa empresa de tecnologia. É diferente a cobrança, a responsabilidade de ser um cara da tecnologia numa empresa de tecnologia para concorrer com bancos, etc. É muito diferente. E é importante, a gente teve que fazer um exercício de entender o que nós éramos, qual que é nosso diferencial. Porque quando a gente olha o mercado bancário hoje, ele é super concentrado, né? Tem um líder lá super destacado e outros bancos atrás. E a gente falava assim, cara, o que a gente quer? A gente quer fazer um negócio diferente, a gente quer quebrar a burocracia, a gente quer ser simples e a gente quer que os clientes amem a gente. Para eu conseguir isso, o que eu preciso fazer?
Eu fiz um post recente no LinkedIn que eu falo sobre prazo. E esse post viralizou. Não sei quem teve a oportunidade de ler esse post. Alguém aqui leu? Mais do que eu imaginava. Então, esse post fala sobre prazo. Lá a gente não tem prazo. Porque se eu tiver prazo, é possível que eu vá sacrificar a qualidade. Esse desenho do Homem-Aranha, exatamente. Então, esse é só um exemplo para contar que os nossos valores definem o nosso objetivo. E a gente não se permite quebrar isso. Então, prazo quebra nosso objetivo final. E é isso que diferencia a gente dos nossos concorrentes. Porque enquanto eles estão tentando se manter no topo, a gente está querendo ganhar market share. E se a partir do momento que eu começo a ser igual a eles, eu perdi o game. O meu negócio é ser de tecnologia, eu quero que os clientes amem a gente, e é nisso que a gente trabalha todos os dias para fazer um negócio diferente. Bem, olhar para uma empresa como sendo uma empresa de tecnologia, ela dá um diferencial incrível, né? Tanto que um dos fatos que fez a gente abrir o capital em Nova York foi porque os investidores americanos realmente veem a gente como sendo uma empresa de tecnologia, diferente do investidor brasileiro, que imaginaria que a gente já está concorrendo direto com instituições que estão aí quadradas e rígidas há muito tempo. E, bem, eu posso citar rapidamente aqui a questão uma discussão que houve no Twitter do Elon Musk com o Warren Buffett lá, em relação a um fosso, né, que o Warren, ele falava que para uma empresa estar à frente, ela tem que conseguir construir um fosso, como se fosse um castelo, para que os seus inimigos não consigam chegar até você. E naquela série de twitters, o Elon Musk fala que, cara, o que importa é a tecnologia. Vou fazer um drone voador que vai voar pelo poço e vai explodir seu castelo. Eu vou fazer um raio laser que eu vou explodir você a, sei lá, 30 km de distância. Então, essa pegada é diferente, sabe? E ela traz um mindset que é um mindset único. Quando a gente pega instituições corporativistas, aqueles grandes bancos, né? Mudança ali para acontecer demora 3, 5 anos. Eu tenho medo de chegar de férias depois de 20 dias e a empresa ser outra coisa. Então, essa agilidade que dá, essa flexibilidade, ela torna ali um elemento crucial para poder entrar nesse mercado que, como foi bem falado, é um mercado que é dominado por grandes empresas, né, bem concorrido, mas essa visão como sendo uma empresa de tecnologia ali, para mim, é o estupim, a pólvora, a gasolina, tudo junto, que faz com que seja possível a gente lutar contra esses gigantes aí e conseguir a vitória. Marcílio, no meu caso, eu estou há 2 anos na Netshoes, tocando o time de tecnologia, mas eu tenho 15 anos no e-commerce. Então, no meu caso, é bem latente como tem uma diferença muito grande entre você ser um e-commerce e ser uma empresa de tecnologia operando no mercado de e-commerce. O nível de envolvimento de tecnologia com as outras áreas da empresa, o poder de decisão que a área de tecnologia tem, na maioria dos nossos concorrentes, a tecnologia ainda é aquela velha tecnologia da informação. Quando nós começamos a trabalhar, era coisa assim, que é o time que cuida dos dados da empresa e é consultado quando precisa de alguma coisa. Tecnologia dentro da Netshoes é core business. Então, produto, por exemplo, está dentro do time de tecnologia lá, então eu não tenho esse papel de CPO, esse nome, mas produto está dentro de TI. A gente tem diretores de produto para cada tribo que a gente tem lá dentro, de experiência, de operação. E isso muda tudo, porque isso faz... A gente entrou num ciclo agora onde a gente drive o negócio para onde que a gente quer tocar, a gente identifica as oportunidades, a gente está muito mais presente nessas discussões, é protagonista no dia a dia, né? Quando você olha um varejo tradicional, tecnologia é uma área de serviço, é uma área de suporte, é uma área que vai entrar na mesa depois que todo o projeto está decidido. Então, a gente precisa abrir 5 lojas em tal lugar, porque decidimos assim. E essa mudança traz uma mudança de mindset para a empresa inteira. Porque as pessoas que estão trabalhando no marketing, que estão trabalhando no comercial, que estão trabalhando nas outras áreas, trabalharam também nesse mundo de e-commerce. Eu brinco contigo, né? Tipo, é um ovo. São quase as mesmas pessoas há 20 anos. Então, elas também estiveram em empresas onde a dinâmica era essa. Então, tem uma bagagem, uma memória de ambiente de trabalho, de como é que funciona. Então, por exemplo, dar um exemplo para vocês que é emblemático. Nas empresas que eu trabalhei 10 anos atrás, no e-commerce, a gente decidia como é que ia ser a experiência de uma feature que a gente ia construir, baseado no que o diretor de marketing queria.
Vai ser assim porque é mais bonito assim. Hoje, cada desafio de negócio que a gente quer ultrapassar, que a gente quer vencer, a gente cria diversas hipóteses, a gente coloca várias páginas no ar ao mesmo tempo, e aí aquela que, putz, mas essa eu não gostei. Mas o cliente gostou. Tipo, converteu melhor, atingiu melhor o objetivo que a gente queria. Essa mudança de mindset também é uma mudança de mindset de uma empresa onde tem a tecnologia muito mais presente no core do business. Coração, né? Legal. Animal, bom, estamos falando aqui num evento de APIs, né? Então, obviamente, eu queria puxar o assunto, e aí talvez o André pode começar. Desde a manhã aqui a gente teve vários exemplos falando de APIs, APIs internas, APIs para parceiros, APIs públicas para inovação. Queria que vocês falassem rapidamente, cara, onde a API está posicionada na arquitetura de vocês, talvez em todo lugar, mas onde está, e que tipo de benefício vocês têm capturado com isso nos últimos tempos aí. Então, no nosso caso, a gente vem há 2 anos reescrevendo uma parte grande do nosso stack, e tudo que a gente está reescrevendo, a gente já está trabalhando em microserviço, então a API é essencial para suportar esse tipo de arquitetura. Isso também proporcionou que a gente mudasse, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que mudanças organizacionais, elas podem acontecer elas podem acontecer sozinhas, né? Sem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso foi também preponderante para a gente conseguir mudar todo nossa rotina de trabalho, ter agilidade muito mais como nossa metodologia principal, ou nossa filosofia lá dentro, porque esses microserviços, que antes a gente tinha uma plataforma e hoje a gente tem lá 50 serviços. Isso conseguiu fazer com que a gente especializasse os times, então a gente conseguiu fazer com que os times que antes olhavam muito TI, então tipo, eu sou do time da loja, eu sou do time do RP. A gente conseguiu mudar o mindset para que os times agora respondessem por uma parte do negócio. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma squad que cuida de vitrine, cuida ali da home até adicionar o produto no carrinho. Então, é um espectro muito menor, os caras vivem muito mais aquela rotina, o time é autônomo, multifuncional, para conseguir tocar aquilo. Uma parte da gente ter mudado o stack também permitiu que isso fosse muito mais fácil, porque agora eles são responsáveis por aqueles produtos, tem ownership sobre aquilo, muda o relacionamento do desenvolvedor com a empresa, com os assets que ele evolui, que ele cuida. No nosso caso, tem todas essas APIs internas que dão muita flexibilidade para a gente fazer isso, mas no nosso caso também tem uma iniciativa muito poderosa e muito importante para a gente como estratégia, que é as nossas APIs públicas, para que os sellers, todos os vendedores conectem no nosso marketplace e ofereçam os seus produtos dentro dos nossos portais, que a gente conta com a Sensidia como grande parceiro nessa empreitada. Hoje a gente já tem, você sabe, às vezes até mais do que eu, mas a gente já tem quase 1000 sellers. Então, mais de 1000 clientes postando produtos, estoque, preço, pegando pedido que foram feitos no nosso site, colocando tracking de acompanhamento para que o cliente possa acompanhar, protocolo de atendimento, tudo. Então, tudo isso permitiu que a gente expusesse uma quantidade de endpoints ali para que todo mundo conseguisse transitar essas informações de uma forma padronizada. Tem toda a parte da nossa nuvem também, que a gente tem um parceiro muito forte, que é a Microsoft Azure, que tem milhares de APIs lá que a gente também consegue utilizar, e não é nossa, mas é consumindo APIs externas. Acho que não tem como uma empresa digital hoje em dia não ter no centro da sua estratégia uma filosofia de API para conseguir alavancar os seus negócios, tanto internos, quanto dia a dia e integração entre os próprios times, quanto exposição com parcerias e integrações externas. Impactando negócio direto, no caso do marketplace, né? Legal. Lá na PagSeguro, qual que é a história das APIs? Bem, a última vez que eu contei, nós tínhamos algo em torno de 300 microserviços rodando lá no ambiente produtivo. E os nossos times, hoje está na casa de 100 times de desenvolvimento, então dá quase 3 microserviços por time. Se a gente não tivesse APIs e formas de fazer com que tudo isso se falasse, eu só imagino o caos. Então, a principal forma de integração interna entre os vários pedaços que compõem o PagSeguro, de ponta a ponta, ela é feita via APIs. E aí tem toda a questão da evolução da API, é uma preocupação muito grande que a gente tem, por exemplo, para não quebrar um cliente interno, né?
Imagina, por exemplo, que um time lá que cuida de search resolveu mudar uma API interna que é usada pelo time de, sei lá, mobile, por exemplo. Então, tem esse controle já dentro de casa, né? Olhando para a rua, para o lado de fora, a gente também está nesse trabalho, como lá na Netshoes, de revisitar bastante coisa, né? A gente está lançando aí, para os próximos meses, uma série de API novas e tal, com essa visão de como a gente consegue modernizar, né? Como é que a gente consegue dar um conjunto, dar realmente um application programming interface ali para que a gente não restrinja os modelos de integração das pessoas que querem falar com o PagSeguro, eles consigam compor e criar negócios que a gente nem imaginava que fosse possível. Então, uma preocupação muito grande nesse modelo de design, de evolução, documentação. A gente tem uma cultura muito interessante no PagSeguro, né? Que, por exemplo, um modelo que a gente usou para definir o esquema e a forma como a API vai ser feita para o cliente externo, foi baseado no modelo de RFC, Request for Comment, que a gente trouxe todo mundo do time de desenvolvimento do PagSeguro e falou assim, cara, como é que você acha que tem que ser paginação nessa API? Então, vai lá, dá o seu comentário, faz uma proposta de como é que tem que ser a paginação. Então, o time inteiro de desenvolvimento entrou, discutiu o assunto, e isso para as várias frentes que a gente tem, para os vários detalhes na composição de uma API robusta e escalável. Então, a gente leva o assunto bem a sério. Legal. Desses microserviços, quais são acessados por parceiro? Tem um número já acessado por parceiro ou ainda é só para uso interno? Olha, a gente tem uma base grande de vendedores, né? Então, invariavelmente, eles vão tocar em alguns microserviços. A gente tem parceiros estratégicos, chuto agora algo em torno de 40, talvez em alguns segmentos ali, e a gente consegue segmentar, né? Porque são públicos diferentes. A gente comenta que o cara de prateleira, o cliente do PagSeguro que vai lá, entra no site e loga, a necessidade dele é uma necessidade diferente de um parceiro estratégico, ou seja, parceiro estratégico a gente consegue sentar junto, consegue fazer uma coisa um pouco mais custom ali, mas a gente tem um volume muito grande. Desses 300 microserviços, eu chuto que pelo menos metade dele, em alguma forma, é tocado quando acontece alguma operação externa. Maravilha. E aí, Toledo? No Nubank, legal saber do RFC. A gente usa RFC lá, funciona muito bem. Qualquer pessoa pode introduzir uma proposta e fazer alguma coisa e receber comentários para você produzir algo que seja compatível com a realidade de todos os squads, né? Mas Nubank API puro, a gente nunca nem cogitou fazer alguma coisa diferente disso. Funciona super bem. Os squads são responsáveis por algumas APIs. Hoje quase todas as nossas APIs são internas, mas a gente tem API externa sim. E o maior benefício que a gente vê é que toda vez que você percebe que algum determinado microserviço está tendo muita requisição ou que ele precisa escalar de uma forma diferente, fica muito mais fácil para você fazer com que a sua estrutura escale, né? É muito fácil você pegar um endpoint e quebrar ele, ou ele especificamente você segmenta no microserviço. E isso foi muito orgânico dentro do Nubank, né? Quando a gente começou a falar, beleza, a gente tem que fazer um cartão de crédito. O que tem no cartão de crédito? Beleza, eu tenho os cartões de crédito, que são os clientes, eu tenho a fatura, eu tenho os line items, eu tenho as transações. Isso, no começo, era um microserviço. E depois a gente foi quebrando. Então, hoje a gente tem um microserviço para saber cada uma das linhas que tem na fatura. E tudo isso para poder performar, né? Então, quando você se depara com uma arquitetura que é fácil de você mudar, de botar para escalar, ou mesmo, obviamente, assim, o Nubank, a gente quer entrar em todos os principais produtos do sistema bancário, a gente não quer resolver todos os problemas, mas a gente quer dar liberdade de escolha no sistema bancário, ou seja, você conseguir viver só no Nubank. Então, esse é um desejo que a gente tem. E essa arquitetura facilita muito para a gente poder escalar, para entrar novas pessoas e rapidamente eles conseguirem produzir. E se você entra hipóteses, por exemplo, assim, beleza, e se a gente fosse fazer uma expansão internacional? Também fica igualmente fácil. Hoje a gente deve estar em torno, aí, chegando próximo dos 200 microserviços, e quando a gente faz uma análise dessa interna, a gente fala assim, beleza, como é que ficaria o Nubank multipaís? A gente vai precisar alterar 8 microserviços inteiros
e talvez mudar uns 10 e deixar ele compatível. Então, imagina esse cenário onde você tem essa complexidade de mudança versus um monolito onde você precisaria se preocupar com uma compatibilidade, ia ser um inferno. Então, para a gente, é muito natural, isso fez toda a diferença para a gente. Massa. E o Open, Toledo, tem plano aí de API para o ecossistema? A gente gosta muito de se enxergar como plataforma. Obviamente que, quando a gente coloca na mesa todas as oportunidades que a gente tem, todas têm muito peso, né? Então, a gente escuta muito o cliente e a gente toma decisão baseado no que os clientes estão pedindo para a gente. Então, se o cliente está sentindo uma necessidade, vou chutar aqui, de no conta ter um cartão de débito ou fazer saque, que é algo que a gente não tem ainda, a gente vai focar nisso. Óbvio que a gente quer disponibilizar a API para as pessoas poderem utilizar e a gente ser visto como uma plataforma. A gente quer fazer tudo isso, mas a gente está fazendo uma coisa de cada vez porque a gente quer fazer bem feito, entendeu? O que a gente entrega, a gente quer entregar bem feito. Tem dado certo, né? Espero que sim. Legal. Eu tenho mais uma pergunta, mas eu queria abrir para perguntas. Eu acho que é uma oportunidade para quem quiser perguntar aqui sobre qualquer coisa para os nossos painelistas. Quem quiser, dúvidas, questões. Nosso unicórnio está por aí com o microfone. O unicórnio leva, para motivar. Onde? Lá no canto. Boa tarde. Queria perguntar para o Toledo. Fala um pouco sobre esse conceito de banco de dados que vocês hoje estão trabalhando no Nubank. Eu achei muito interessante. Eu queria entender um pouco. Eu queria saber um pouquinho mais do banco de dados, né? Exato. Modelo de banco de dados. É isso aí. Legal. A gente usa um banco de dados chamado Datomic. Esse é um banco de dados que é um conceito que eu só tinha lido, eu nunca tinha visto implementado, que ele funciona em cima de histórias tradicionais. Então, a maior parte dos nossos bancos de dados hoje são em cima de DynamoDB, porque a gente está praticamente... toda a nossa infraestrutura é na AWS, e ele é responsável por gerir os fatos, né? A gente deixa de ter registros no banco e a gente começa a ter fatos. Então, vamos levar em consideração que o nosso cliente é um fato, e ele tem um endereço, telefone, data de nascimento, e documentos, e etc. Amanhã ele muda de endereço. Eu gero um novo fato. E os dados são replicados, não é tão burro assim, ele é como se fosse um ponteiro na memória, mas você consegue replicar todos os dados para aquela data atual e saber que só mudou ou o telefone, ou o endereço, ou alguma coisa assim. Isso para a gente fez... Foi um movimento arriscado, confesso, porque não tinha nenhum case de escalabilidade igual ao nosso. A gente teve que shardear bastante para conseguir fazer com que isso escalasse, mas esse banco fez toda a diferença para a gente, porque eu consigo simplesmente falar assim, cara, deixa eu voltar 1 ano atrás e deixa eu ver quantos clientes eu tinha. Deixa eu ver como é que estava a inadimplência nessa época. Deixa eu ir na tabela de usuários e dar um count aqui nela. Então, é como se eu conseguisse ir em qualquer momento do tempo e entender a realidade daquele momento. Então, você imagina que para análises estatísticas, esse negócio é maravilhoso. Por isso que a gente tem um monte de modelos estatísticos e de machine learning para tentar prever o futuro e suportar as nossas decisões, né? De aprovação de cliente, de como a gente vai detectar problemas e assim por diante. Então, recomendo que dê uma olhada. Ele é escrito na linguagem que a gente usa, que é o Clojure, que é uma linguagem funcional, é um Lisp-like. É bem diferente, mas é muito legal. Vale a pena. Legal. Alguém mais? Tem uma aqui na frente. Boa noite. Quero saber como que vocês lidam com o ciclo de vida. Assim, criei, em algum momento ela vai definhar, em algum momento não vai ser mais útil, em algum momento ela vai evoluir. Gestão, governança. Que momento, eu vou criar uma nova. Qual que é o pipeline que isso passa até chegar em produção? Vou comentar um pouco disso para a gente. API Lifecycle. Quem quer começar? Bem, é um desafio. Se você lançar uma API hoje, um volume grande de clientes, daqui a 5 anos é possível que essa API que você lançou vai ter algum cliente usando.
E, às vezes, é aquele cliente que usa um módulo pronto para o Magento, que não entende de programação, e que, se você tirar aquela API do ar, ele para de transacionar. É tão simples quanto isso. Então, o desafio ele começa a ser, nessa questão de gestão, como é que você consegue evoluir internamente, reduzindo ao máximo o impacto para o seu cliente externo. E, bem, tem estratégias diversas, né? A que eu tenho visto sendo aplicada com bastante sucesso lá no PagSeguro, que permite a gente evoluir as APIs mantendo compatibilidade, é um design pattern bem conhecido chamado Adapter. Então, basicamente, eu mantenho uma fachada externa, né, para que os clientes que integram com uma API numa versão antiga consigam continuar integrando, mas internamente eu tenho uma camada que ele traduz, ele adapta aquele call que foi feito para um modelo novo, e aí ele coloca quais são os defaults para esse modelo novo. Por exemplo, um novo campo ou alguma informação adicional que é necessária. Isso tem ajudado bastante essa questão de evolução de API, né? Mas, invariavelmente, você vai, em algum momento, oferecer um recurso novo. Por exemplo, eu quero dar a chance agora do cara fazer um refund parcial. Ele vendeu pelo PagSeguro, ele quer agora fazer um refund de metade do valor da transação. E, bem, então é uma discussão muito grande se a gente consegue fazer isso de forma retrocompatível. É possível eu manter o payload com alguns campos ali adicionais e o cliente continuar integrando na mesma versão de API. Então, a gente tenta maximizar esse cenário. Quando não dá, aí a gente incrementa o V2, e depois o V3, e a gente tenta fazer esse movimento, tipo, essa é a última opção, E a gente tem que migrar, de alguma forma, todo o stack que eu tinha na V1 para V2, tem algumas questões internas que dão um pouco de trabalho, mas essa é a principal estratégia que a gente tem aplicado lá na questão de lifecycle. Não, concordo. A gente também teve um desafio muito grande no começo do Marketplace, que a gente lançou um conjunto de APIs e logo depois que começou a escalar de verdade, a gente percebeu que a gente tinha que criar uma nova, porque o modelo que a gente tinha desenhado não necessariamente era o melhor para a escala. A gente teve que lançar uma segunda versão. Obviamente que a gente tem 1000 vendedores conectados nisso, mas a gente tem uma facilidade, porque no mercado de e-commerce tem muita gente operando como hub para esses vendedores. Então, o cara usa uma plataforma X, contrata um hub que já integra nessa plataforma e ele integra em todos os marketplaces. Então, a gente teve menos gente conectada aqui, apesar do público total ser muito grande, a gente tinha menos desenvolvimento para fazer. E foi doído, né? O Jorge está aqui, que é gerente de marketplace, suou sangue nessa época. É sempre um problema isso. Acho que o Adapter vai resolver uma grande parte dos casos, mas às vezes a mudança é tão complexa que precisa versionar. E aí, cara, gerir isso, orquestrar isso é mais difícil. Acho que a gente não sofre tanto com esse problema, mas a gente usa ports and adapters, que é essa arquitetura que você falou desde o começo, e de fato ela é um contraponto com o MVC, né, que acho que a maioria do mercado usa. E o que a gente via quando a gente utilizava MVC é que sempre o código ficava muito concentrado em um desses pilares, né? Para back-end, então, nem se fala. E quando você usa ports and adapters, você concentra a transformação para o modelo nas pontas, o que torna o processo muito mais fácil, né? A gente também tem situações como essa de decidir se a gente vai versionar a API ou não, mas o nosso mindset é muito em relação ao LTS, né? Long Term Support, onde você combina o jogo com as pessoas e faz um trabalho ativo para as pessoas entenderem que aquilo só vai ser suportado durante um determinado período. Como a gente não tem ainda APIs públicas com muitos clientes, não é o caso, a gente ainda não sofre com isso ainda, mas já estamos discutindo, né? Mas não é um problema que dói hoje. O uso está interno ainda, né? Temos para mais uma. Ô, Unicórnio, você não quer sentar aqui com a gente, já que acabaram as perguntas? Fazer uma dancinha, né? Vocês todos atuam em mercados que são altamente regulados, né?
o e-commerce até entra um pouquinho na legislação de pagamento. O quanto que isso driva para o bem ou para o mal qualquer inovação tecnológica ou qualquer coisa que vocês queiram fazer? Porque nas grandes empresas isso é desculpa, né? Como é que para vocês é a regulação e o regulador? O Nubank começou como uma instituição de pagamento. E o que é muito tranquilo. Não é tão regulado ainda. E aí saiu notícia alguns meses atrás que o Nubank vai virar banco. E o que significa isso? Sim, a gente vai ser regulado pelo Banco Central. E aí todo mundo em pânico. Meu Deus, o que a gente vai fazer agora? A gente trabalha com Squad, nosso data center é nos Estados Unidos. Ferrou. E apesar dessa preocupação existir, a gente sempre teve muita clareza de dizer o seguinte: o jogo é regulado. Se a gente quer vencer esse jogo, a gente tem que ser inovador sendo regulado. Então, confesso que tem demandas, tem adaptações que você precisa fazer, elas fazem sentido, e o que a gente fez foi portas abertas, transparência total. Quer regular, quer auditar, pode vir. E a gente é totalmente aberto para fazer o que for necessário. E depois que a gente passou pelo primeiro processo, que a gente começou a entender como é que funcionava, é perfeitamente possível viver em harmonia, continuar inovando, porque não é o fato de você ser regulado, é o fato de você valorizar as pessoas, é o fato de você ter um objetivo diferente de ganhar dinheiro. Nosso esquema é outro. Então, se você tem esse foco muito claro, independente da regulação que você vai ter que viver, você vai conseguir atingir seu objetivo bem. Me veio uma imagem muito forte à cabeça aqui, por isso que deu até um time's up aqui, mas eu tenho que falar, né? A regulação tem seus desafios próprios, mas você... Não sei quem já viu o filme dos Vingadores, que tem aquele barco voador lá, que eles tentam prender o Hulk dentro de um espaço que é para prender o Hulk. Você tem que encontrar a parte que a regulação dói mais e tem que tentar confinar ela num espaço daquele. Prender o Hulk é o que vai te doer. Por exemplo, um tipo de regulação que a gente tem lá é a regulação do PCI, para instituições de pagamento, né? Então, a gente fez um estudo bem fino ali do que a regra do PCI pedia para a gente. A gente falou, ok, então eu vou pegar parte do sistema, essa parte vai ser PCI, todo o resto ele não é PCI. E aí, quando o auditor vem, a gente fala, olha, auditor, isso tudo aqui não é PCI, pode ver, olha, não passa, por exemplo, cartão em nenhum desses 35 sistemas, só passa naqueles 2 lá. E ele está numa jaula daquela, do estilo do Hulk. Então, é uma estratégia que a gente tem adotado, tem sido bem interessante, e a gente consegue dar o foco que precisa, com a atenção necessária para cada um dos tipos de domínio que a gente acaba atuando, né? O meu desafio no varejo é parecido com o dele, é diferente do banco. Acho que o banco tem uma regulação muito maior. Mas eu acho que o ponto do Denis foi perfeito. Restringir ao que realmente precisa ser regulado. E, na realidade, eu acho que a grande maioria das empresas olham para um gato e acham que é um leão. Então, acho que tem um pouco, às vezes, de cultura. E aí eu acho que essas empresas mais tradicionais, menos digitais, acabam tendo uma cultura onde realmente problematizam um pouco mais do que empresas com a cultura das nossas, né? Então, acho que tem um pouco disso. Todo negócio vai ter seu desafio de regulação, ou então de algum outro tipo de legislação que restringe a atuação. Mas a gente tem que saber atuar nas restrições que a gente tem, ser inovador. Eu acho que isso é um negócio que o brasileiro é bem criativo. A gente normalmente tem soluções muito bacanas para problemas que normalmente a gente pensa que é complexo demais. Mas eu acho que falta um pouco e eu acho que isso é parte do que normalmente chama a transformação digital, né? Muita gente acha que transformação digital é colocar um sofazinho vermelho lá, bonitão, um monte de puff. Mas é mudar o modelo organizacional, mudar o jeito de pensar, mudar o jeito de agir, não se conformar com as restrições que tem, buscar soluções mais criativas. Eu acho que isso é um pouco do mindset que empresas mais novas, startups, mais digitais, acabam tendo no DNA. Legal.
Gente, infelizmente, eu queria... O último recado, a gente está num público aqui que tem developer, tem arquiteto, tem gerente de arquitetura, tem CDO, tem CIO, ou seja, todo mundo de olho no que as APIs têm a ver com essa transformação digital, essa mudança de posicionamento. Queria um último recado de cada um. Conselho para segunda-feira, relacionado, cara, se eu fosse vocês, depois de tudo que eu já fiz, o que eu focaria, apostaria, o que eu mudaria, se eu pudesse dar um conselho para segunda-feira relacionado à sua estratégia de APIs. Caramba. Pergunta fácil, né? Essa não estava no script, né? Cara, eu não sei. Eu vejo essa transformação acontecendo no mercado e, apesar de tecnologias fazer muita diferença, saber fazer isso muito bem feito é fundamental. O Nubank tem premissas que a gente não abre mão, por exemplo, escrever código com teste, ter code review, etc. Isso tudo fez muita diferença para a gente. E eu estava acostumado a trabalhar em locais onde falava assim, o quê? Teste? De jeito nenhum. Isso daí vai adicionar uns 10% de tempo a mais, vai ficar mais caro, de jeito nenhum, depois a gente resolve isso. E o depois nunca chega, né? Então, a partir do momento que você estabelece as regras do jogo muito claras, você consegue ir para um outro patamar e focar nas coisas que importam. Então, hoje, quando eu olho para o Nubank e eu olho para o mercado, eu vejo que antes eu precisava tentar lutar por transformações que lá eu não luto. Então, coisas bem simples que parecem ser óbvias, mas que era difícil transformar, tão simples quanto objetivos de áreas separadas que se conflitam, as metas. A meta do cara é entregar vendas, a sua meta é entregar qualidade, e aí vocês se matam porque você precisa conseguir fazer esses caras se falarem, mas eles nunca vão conseguir se falar se você não quebrar isso. Então, para mim, o que faz muita diferença é cultura e pessoas. A gente escolheu o OKR para definir as metas, o horizonte que a gente quer na empresa, e isso une as pessoas. E se em algum momento alguma pessoa que está no meio do jogo conflita, a gente bota ela para dentro do squad. Quando você bota ela para dentro do squad, ela tem o mesmo OKR, ela tem o mesmo objetivo. Não foi engenharia que ferrou a campanha de Black Friday porque não provisionou servidor suficiente. O problema é do time. A gente errou junto. E isso muda tudo, muda todo o jogo, porque você cria um ambiente de trabalho muito mais fluido, sem pressão interna, sem pressão externa, as coisas começam a andar de uma outra forma. Parece simples, mas quando você consegue implantar isso dentro da empresa, você deixa de ter a fricção que você tem no modelo tradicional, onde você agrupa as pessoas por função e não por objetivo. Então, para mim, se pudesse fazer alguma coisa, é pensar o que conflita no dia a dia para quebrar isso e botar as pessoas para trabalharem juntos. Pessoas precisam se comunicar e precisam estar felizes para ir para o trabalho na segunda-feira e trabalhar bem, satisfeito de falar, puta, aqui é do caralho, eu adoro trabalhar aqui. E não aquele, puta merda, aquele cara do marketing que eu odeio, ou aquele cara de vendas vai me encher o saco. Não dá para ser assim. No Nubank a gente conseguiu quebrar isso trabalhando juntos e definindo objetivos claros, que não conflitem. Primeiro conselho, convige os objetivos. E geralmente é o cara de marketing e vendas que enche o saco, né? Bem, não foi combinado, mas eu estava pensando realmente em alguma coisa muito próxima da linha que o Toledo comentou, né? Segunda-feira, chegando à empresa, aconselho você a pegar a missão do time que você faz parte, que você lidera, e pegar os resultados chaves para o período, por quarter, por trimestre, e ver se eles estão alinhados, só isso. E vocês vão perceber que tem muita chance de não estar, hein, gente? Se vocês encontrarem qualquer tipo de ruído, se a missão não estiver clara, se a missão não estiver clara para os outros, e se a forma como você mede os resultados ali do teu time não estiver coerente com a missão, levanta da cadeira e fala com pelo menos 3 pessoas que está errado de outra área. Fala, cara, a missão do meu time está uma bosta, me ajuda a melhorar isso aqui. Cara, a forma como eu estou medindo o resultado das entregas do meu time não está condizente com a missão. Como é que a gente pode fazer? Vamos mexer no objetivo para o trimestre? Porque está ruim, simples assim. Só isso
vai trazer um alinhamento gigantesco entre as várias áreas da companhia e tem chance de ajudar nesse processo do cara não te xingar, porque ele vai entender a sua missão, ele vai entender como é que você avalia o seu progresso. Legal. Convirja os objetivos. Eu acho que tudo que eles falaram, acho que é o principal. Eu acho que essa parte de cultura, de unir as pessoas em torno de um objetivo comum, geralmente um objetivo grande, que motive as pessoas a trabalhar juntos por um objetivo só. Eu acho que tudo isso, eu acho que é a parte primordial, é criar, e isso eu acho que tem uma parte de cultura, que eu acho que é uma definição da companhia, o jeito que você... Às vezes que a companhia cresceu e nasceu como por exemplo, que a gente trabalha, que eu trabalho hoje, então isso é meio que DNA, mas isso tem como mudar a cultura, sim. O segundo ponto, eu acho que uma cultura sem uma forte liderança também não consegue aplicar isso. Então, a gente precisa ter pessoas engajadas com esse modelo, que contribuam para essa visão, trabalhando no dia a dia com o time. E aí, só para não repetir mais do mesmo que os dois falaram, porque é exatamente o que eu penso, eu acho que um ponto que eu vejo que muitas empresas grandes, inclusive, não acabam fechando os olhos para e às vezes se bloqueiam nesse caminho de evolução, de transformação, confiem mais nas pessoas que vocês contrataram. A gente tem muito caso poxa, a gente conversa com o mercado inteiro, a gente vê muito caso de empresas que não confiam na capacidade de um desenvolvedor conseguir tomar decisões importantes, e isso cria um espectro de não confiar na empresa, de deteriorar a cultura, que acaba prejudicando o dia a dia, né? Então, acho que toda essa parte de cultura, de confiar no time, de criar um ambiente onde os caras tenham autonomia. E, cara, no começo vai ter erros, no começo vão ter problemas, mas a partir do momento que você gera essa cultura e que todo mundo se sente confortável nessa situação, ninguém mais tem medo de errar, porque não está numa cultura punitiva, que ainda infelizmente, Marcílio, a maioria das empresas trabalha. A gente precisa entender como é que a gente minimiza os impactos nesse modelo, como é que a gente falha mais, falha rápido e falha barato, mas a gente precisa confiar no processo. Então, a gente precisa confiar no processo, confiar nas pessoas, confiar na visão que você passa, criar esse environment, e aí eu acho que as coisas começam a engrenar, e você sente quando essas coisas estão engrenando. Elas vão engrenando de pouco em pouco, quando você vê, você já criou uma transformação relevante no ambiente, no dia a dia, na entrega, no valor que você adicionou. Show de bola. Convirja objetivos de autonomia. Não é tecnologia, né? É gente. Caros, sempre foi. Muito obrigado. Salva de palmas para os nossos camisa 10 aqui. De unicórnio para unicórnios. Obrigado.